Nós vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Senhor, é bom estarmos aqui e ouvir sua voz, e não seja a voz de um mortal, mas a voz do mediador, aquele que está vivo por toda a eternidade. Fale conosco, alimenta a alma de cada filho seu, para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Eu vou falar sobre o mediador. Como sempre falamos, hoje é fácil, creio. Jesus, mediador. Paulo ainda deixou claro para nós que há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele não diz Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo, homem. Então a mediação foi feita e é feita através de um homem, Jesus Cristo. Amém? E quando você tem esta mediação, é porque ele entende de suas fraquezas. Só quem entende é que pode ajudar o outro. Tem pessoas que não podem ajudar as outras. Então, precisa passar pelo mesmo sofrimento para você saber o que a outra pessoa está sofrendo. Senão você não tem conhecimento daquilo. Então precisava de um homem, Deus ser um homem, para sentir nossos fracassos, nossas dores, nossas lutas, nossos pecados, e depois tomar tudo sobre ele próprio, para ser o mediador. Aí ele podia mediar, orar, interceder. Ele sabia. Quando você chora, ele sabe. Quando você perde alguém, ele sabe. Ele chorou na tumba de Lázaro. Ele havia perdido um amigo. Mas ele não chorou por incapacidade. Ele não chorou por dizer não posso fazer mais nada. Não, ele chorou por ver a ignorância daqueles que o cercavam. E ele era o mediador. Se você notar, desde a lei, o mediador era sangue, o mediador era animal, o mediador era um cabrito, era um carneiro, era uma ovelha, era um touro. O mediador era o sangue de uma rolinha. Estava mediando, porque era o sangue, de toda maneira era o sangue. Se a pessoa
não podia oferecer um cordeiro, oferecia um pequeno animal, mas não ficava sem uma oferta pelo seu pecado. E, finalmente, o sangue foi humano. Deus se fez homem. E ali estava o mediador. Estou pensando nisto agora, ele conhecer o que eu conheço, sentir o que eu sinto. É por isso que o irmão Brana disse, ele foi tentado como nós. Ele foi tentado por cigarro, por cachaça. Ele, Cristo, foi tentado por mulheres, mas não caiu. É isto que manda. Ele pode ser mediador, porque ele passou pela mesma tentação. Ele pode mediar, porque ele passou por dores. Então ele pode nos atender como um sumo sacerdote, porque ele sofreu dores como nós. Então ele intercede por nós com aquilo que ele mesmo tem experiência. Deus veio a ser um ser humano para que pudesse interceder pelo outro. É um ser humano intercedendo pelo outro. Agora, você tem que estar no patamar superior para interceder. Vamos ver como. Como você pode interceder se você está na mesma condição e não pode fazer nada? Então, para ser intercessor, tinha que estar numa condição superior. Isto é, todos nasceram pelo sexo, ele veio pela mulher, mas não pelo sexo. Ele usou um ventre, mas não usou o sexo. Ele era um homem de dores, mas sem nascer pelo sexo. Então ele veio numa via superior, que foi a do Espírito Santo. Eu gosto de ver isso porque a via do Espírito Santo que Cristo veio é esta via pela qual você hoje nasce de novo. Quando você nasce do céu, você diz, nasci do Espírito Santo. Esse nascimento é na alma. Ele nasceu no físico. E nós nascemos na alma. Mas ele veio mesmo no físico. Nasceu sem ter o consórcio humano. E ele entende, compreende, sabe as nossas dores. Então ele pode nos atender. É um que tem experiência. Então, se você quer ajudar sua irmã, nasça de novo primeiro. Nasça do Espírito Santo, então você tem condição de mediar. Como? Você pode orar por todos. A irmã pode orar, o irmão pode orar, todo mundo não ora um pelo outro. E o que é a oração? É uma mediação, é uma intercessão. Está passando por onde? Olha para você ver. Ali passou pelo sangue de Cristo. E Cristo intercedia antes de verter o sangue, porque ele tinha nascido do Espírito Santo. Você não pode interceder pelos outros antes de nascer do Espírito Santo. Como que você vai interceder se você não sabe o que a pessoa está passando? Você não tem algo superior, que é o novo nascimento, para poder ajudar aquele que não tem. Então Cristo passou por tudo isso. Ele nasceu do Espírito para poder nos atender quando vínhamos nascendo de homens, da carne. Ele nasceu do Espírito, então foi superior. Por isso ele não era apenas um homem, ele era Deus. Deus em carne. Isto é que é um intercessor. Deus em carne. Passamos as eras da igreja e São João, escrevendo o Apocalipse, desde o capítulo 1, verso 5, no capítulo 5, verso 9 de Apocalipse, ele mostra e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos fez. Se ele nos fez reis, temos que reinar. E o irmão Brana vem e diz, reinar sobre o quê? Sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo. E você é um intercessor. Ele te fez sacerdote.
e nos fez sacerdote. Então, o que ele é, ele nos fez. O que o Pai é, quer que o Filho seja. Agora, no natural, você pode não alcançar êxito de ter um filho como você. Mas no espiritual, é o que Deus fez. Ele nos fez igual a Ele. Porque se você é um filho de Deus, você é uma parte de Deus. Se Deus fosse um ser mortal, você seria um mortal apenas. Mas você é parte de um ser imortal. Então, por isso você é filho. O filho é parte do Pai. O filho é uma parte do Pai. Não importa o quanto a medicina luta, mas o filho é uma parte do Pai. Todos sabem disso. O germe da vida, a hemoglobina, diz o profeta, está no macho. E é ali onde tem a criança. A criança não estava na mãe antes. Ela simplesmente é uma incubadora. Ela tem o óvulo. Mas a semente, a hemoglobina do sangue, vem do macho. Isso é o que nós aprendemos com o profeta. Então a hemoglobina vem de Deus, não da igreja. A igreja é uma fêmea. A igreja é uma incubadora. Mas a hemoglobina, o sangue de vida, vem de Deus. E vem para quê? Para poder gerar um filho. E se Deus gera um filho, Ele gera um filho igual a Ele próprio. Se você é filho de Deus, você é um pequeno Deus. O que Adão era no Éden? Era um pequeno Deus. Ele podia criar. Ele criou, ele deu nome aos animais. Tudo que você vê, ele deu nome. Ele criou. Ele podia fazer estas coisas. Ele podia chamar uma fruta sem precisar subir na árvore. E ela vinha em sua mão. Agora eu creio nisso porque o profeta falou. Você diz, me mostra a Bíblia, que ele fazia isso. Ele tinha poder para fazer isso. Só que ele perdeu tudo aquilo. Ele era um filho. Mas ele perdeu a posição de filho, ele nos vendeu ao pecado, e foi preciso Deus vir outra vez, não no primeiro Adão, mas já no segundo. Porque no primeiro nós morremos, no segundo nós somos vivificados, diz São Paulo. Então agora nós estamos num bom lugar. Nós não somos filhos de Adão. O filho de Adão é esse que morre. Essa carne de fora, mas a sua alma é de Deus. Então ela veio de Deus e ela volta para Deus. Amém? Graças a Deus. Agora, nós estávamos em forma de palavra, semente, a palavra. Deus é palavra, então nós estávamos em forma de palavra. Nós não viemos predestinados no corpo. Não. E daqui é a palavra que é predestinada antes da fundação do mundo. E você faz parte da palavra. Você é um filho da palavra. Certo? É como dizer, filho da mãe. Agora a palavra é pai. Você é filho do pai. O filho da mãe não sabe nada. Porque ele é filho da igreja. É filho da mãe. Isso até xingo, né? Para os outros é uma forma de xingo. Filho da mãe. Eu estou falando assim, porque ele é filho da mãe. É filho de uma mulher. A mãe. E é o natural. Quando você é filho do Pai, é filho de Deus. Você é filho da palavra. Quando a palavra se fez carne, ela não se fez Maria. Quando a palavra se fez carne, ela se fez homem. Ela se fez Cristo. O mediador. A palavra se fazendo carne, a palavra sendo um homem. Mediando. Tomando minhas experiências. Sentindo minhas dores, meus cansaços, minhas tentações.
A gente vai longe falando. Eu quero mais colocar a mensagem aí dentro, ainda que eu vou sair desse patamar que eu estou agora. Muito bom, mas eu tenho que falar sobre vários assuntos nisso daqui. Mas por ver o que Deus faz por cada um de nós. E se você quer ajudar alguém, seja alguém que tenha Cristo em si. Se você não tem Cristo, não serve para ajudar ninguém. Tem gente que quer ajudar os outros. Tem pais que dizem, oh Deus, salva meus filhos. Primeiro tem que ir no altar, meu Pai, sou salvo. Dê-me certeza da minha salvação. Dê-me segurança que sou uma pessoa eleita. Aí eu posso pedir por meus filhos. Como eu posso pedir por meus filhos se nem eu sou? Como Cristo poderia interceder por nós como filhos se Ele não fosse esse filho, nascido do Espírito? Mas Ele era e Ele é esse nascido do Espírito, então Ele pôde interceder por mim e por você. Olhando esta intercessão, você vê que o sangue que Deus respeitava no Velho Testamento não era sangue de homem, não. Era sangue de animal. E Deus respeitava. Agora, no Novo Testamento, os judeus queriam que continuasse sangue animal. E ali, Deus estava mudando. Não é sangue animal mais. Agora, eu sou um homem. Agora, eu quero verter sangue. Agora, eu não quero cobrir o pecado deles. Eu quero acabar, exterminar, dissipar, desintegrar com o pecado deles. E como o sangue de bodes, de touros, de novilhos, de ovelhas, só cobria pecado. O sangue de Jesus não. Pega o pecado, desintegra ele, manda para a fonte de origem, que é Satanás. Nunca mais é visto. Nunca mais. Esta é a valia que nós temos do mediador, do sangue. Sangue de Deus homem. O mediador não é um Deus, o mediador é homem. Está escrito aqui, 1 Timóteo 2,5. Cristo Jesus, o homem. Porque o que ia mediar era exatamente o sangue. E Deus, para verter sangue, tem que ser homem. Deus vertia sangue pelos animais. Quando era cortado o pescoço de um animal, até o pecador tinha que colocar a mão na cabeça do animal. E o sacerdote cortava o pescoço do animal com a pedra. E o pecador ia sentindo o animal esvaindo, morrendo e deitando. E naquilo o pecador sabia, eu quem tinha que morrer no lugar deste animal, o animal está morrendo no meu lugar. E ele dizia, graças a Deus, um animal morreu. Mas quando Deus veio em carne, toda a humanidade, todos que pertencem a Deus, pôs a mão na cabeça dele também. Irmão Branham ensina isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós colocamos nossa mão sobre a sua cabeça, enquanto ele estava morrendo em agonia no Calvário, nós sentimos o seu corpo. Naquele instante, nós sentimos que ele estava morrendo, e a mão na cabeça dele. E é o Cordeiro de Deus humano. E agora, ele pagou o preço, ele pagou a minha dívida, ele pagou a sua dívida do pecado, e você sente que ele morreu no seu lugar, de eu quem tinha que morrer, ele inocente. Nunca pecou, quem tinha que morrer era nós, quem tinha que morrer era o sacerdote daqueles dias. Mas agora eles baseados no sangue ainda, mas aqui vem Cristo com o sangue do Deus eterno. Agora era sangue de Deus, mas tinha que ser um homem para poder fazer a propiciação pelos nossos pecados, e nós colocamos a mão sobre a cabeça dele e sentimos o seu corpo rígido até a morte, diz o profeta. E é ali onde você recebeu o seu perdão, e sabe, tem consciência, você vive, as pessoas não deveriam ser inchadas.